Senhores, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicita a nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Por favor, som. Não tem som da secretária? Oi. A ata da 60ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2019, na Sala das Comissões, deputado Solon Amaral, às 16 horas e 29 minutos, sob a presença do novo deputado Humberto Aidar, presentes ilustres deputados Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Major Araújo, Vinícius Cirqueira, Charles Bento, Lucas Calil, Dr. Antônio, Jefferson Rodrigues, Thiago Bernardes, realizou-se referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu o processo número 3275/19, emendado em plenário ao deputado Lucas Calil. Ao deputado Thiago Bernardes, processo 5403/19, emendado em plenário. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foi devolvido à mesa devidamente relatado o processo 5403, com parecer do relator acatando as emendas apresentadas em plenário pelos deputados Caio Salim, Diego Sorgato e delegado Humberto Teófilo, e rejeitando as demais emendas apresentadas. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lhe é achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Tá. Já foi aprovado. É um ofício para a presidência? Já aprovou. Já foi aprovado, porque ele foi emendado. Em 2 semanas aqui. Agora o Brasil... Senhores, processo 6005, deputada Leda Borges, dispõe sobre a política estadual de incentivo às feiras de produtos veganos e vegetarianos no âmbito do Estado de Goiás. Distribuído ao deputado Vinícius Cirqueira, foi pela aprovação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5928. Deputado Diego Sorgato dispõe sobre acesso ao número do prontuário médico ao paciente, ao seu acompanhante nos hospitais públicos e privados do Estado de Goiás. Deputado Vinícius Cirqueira relatou pela aprovação, está em discussão. Visto, senhor presidente. Vista ao deputado Hélio. Processo 54... Uai, saiu no jornal hoje. Processo 5442, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre a instituição de medidas de incentivo para garantir aos estudantes de baixa renda o desconto nas mensalidades em academias de ginástica no âmbito do Estado de Goiás. Vinícius Cirqueira, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vistas. Vista ao líder do governo. Vista a Carlos Cabral. 6178, Thales Barreto. Institui a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas e Portadores de TDAH no âmbito do Estado de Goiás. Vinícius Virmondes Cruvinel, foi o relator pela aprovação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6108. Vinícius Cirqueira. Concede título cidadão goiano ao senhor Antônio Roberto Martins. Distribuído ao deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6173. Deputado Paulo Trabalho.
Altera a Lei 14.376, 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o regimento de custas e emolumentos da Justiça no Estado de Goiás. Deputado Hamilton Filho, relator pela aprovação da matéria. Vista ao delegado Humberto Henrique Arantes Carlos Cabral, sem manifestação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5938, delegado Eduardo Prado, dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação biométrica do servidor público estadual. Deputado Diego Sorgato, relator pela aprovação da matéria. Vista Antônio Gomide, delegado Humberto, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 50, questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Carlos Cabral. É que não cabe mais vista, né? Processo 5378. Deputada Mauri Ribeiro, da denominação ao trecho rodoviário que especifica rodovia Jaime Luiz de Queiroz. Deputado Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria. Visto o deputado Henrique, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 3934. Deputado Henrique César, dispõe sobre a alíquota incidente sobre importações de armas e artigos relacionados realizados por contribuintes do ICMS. Deputado Caio Salim, relator pela aprovação da matéria. Vista Vinícius, delegado Humberto, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 3741. Thales Barreto, dispõe sobre a coleta, reciclagem, reutilização de lixo tecnológico no Estado de Goiás, a outras providências. Atribuído ao deputado Hélio Souza, relator pela aprovação da matéria. Vista ao deputado Antônio Gomide, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Presidente. Vossa Excelência. Para devolver uma matéria aqui devidamente relatada, processo 6773. Senhor presidente, Vossa Excelência. na mesma esteira também, devolver 3 processos devidamente relatados. Processo processo 3974. Antônio Gomide dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de reservatórios de captação de água pluvial para unidades habitacionais no Estado de Goiás. Hamilton Filho, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vice-deputado Vinícius, em manifestação. Relator pela aprovação, que está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado.
4729, Bruno Peixoto, dispõe sobre a criação da política de incentivo ao desenvolvimento das indústrias de confecção têxtil do Estado de Goiás. Deputado Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria. Vista delegado Humberto, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 4926, Jefferson Rodrigues. Disciplina as condições para a prestação de serviço de transporte individual privado de passageiro que utiliza tecnologia de comunicação em rede no Estado de Goiás. Thales Barreto, relator pela aprovação da matéria. Vista o delegado Humberto e Vinícius, em manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 6174. Deputado Paulo Trabalho, torna obrigatória a disponibilização anual do exame espirometria para integrantes do Corpo de Bombeiros Militares no Estado de Goiás, a fim de prevenir doença pulmonar obstrutiva crônica. Jefferson Rodrigues, relator pela aprovação da matéria, está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5238. Paulo Trabalho, dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a danças que ajudam a sexualização precoce e inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas do Estado de Goiás. Hélio Souza, relator pela diligência ao Conselho Estadual de Educação, está em discussão. Vista. Quem pediu vista? Carlos Cabral. 5924. Diego Sorgato, altera a Lei 14.477, 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o sistema de assistência à saúde dos servidores no Estado de Goiás. Deputado Hélio Souza, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vistas. Vista. Hamilton Filho. Hamilton e Carlos Cabral. 6768. Diego Sorgato, dispõe sobre a restituição de 90% do valor da taxa de matrícula e estabelecimento de ensino superior. Hamilton Filho, relator pelo apensamento ao processo 2168/19, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5084, Leda Borges, dispõe sobre a vedação de homenagem a pessoas que tenham praticado atos de lesa humanidade, tortura, exploração, trabalho escravo, violação dos direitos humanos do Estado de Goiás. Carlos Cabral, relator pela aprovação da matéria, vista o deputado Major Araújo, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 6140, Henrique César, altera a Lei Complementar número 26 de 1998, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação, a fim de incluir a previsão da educação domiciliar. Diego Sorgato, relator pela diligência ao Conselho Estadual de Educação. Vista o delegado Humberto, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 6287, deputado Lucas Calil, cria o Índice de Qualidade da Educação Municipal. Diego Sorgato, relator pela diligência ao Conselho Estadual de Educação. Vossa Excelência. Som ao deputado Diego. Gostaria de pedir a Vossa Excelência para retirar esse processo da pauta, Ok. por favor. Processo 6133, Jefferson Rodrigues, institui a Semana Estadual de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes. Lucas Calil, relator pela aprovação, está em discussão.
Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 6139. Alisson Lima dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de abastecimento de água de fornecer, providenciar a instalação de dispositivo que elimina a passagem de ar em hidrômetro, que registra o consumo das outras providências. Aqui já fez essa matéria. Relatório pelo apensamento aos processos 0769, 1096, 1896. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5537, Coronel Adailton, concede título honorífico de cidadania que especifica. Deputado Lucas Calil, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5925, Diego Sorgato, dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária como ferramentas naturais para o combate ao mosquito Aedes aegypti e outras providências. Deputado Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Cumprimentar o Diego Sorgato por esse projeto, por essa propositura. Aliás, tem se mostrado o deputado que mais conhece de plantas. Processo 6100. Deputados Lucas Calil dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de esgoto em regiões não atendidas. Vinícius Siqueira, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 6175, delegada Adriana Corsi, dispõe sobre a prioridade do atendimento e a gratuidade na emissão dos documentos para as mulheres em situação de risco de violência doméstica e familiar, situações correlatas no âmbito do Estado de Goiás. Hélio Souza, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6428, deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 8033, de 2 de dezembro de 75, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás. Hamilton Filho, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista ao delegado Humberto Teófilo, vista ao Carlos Cabral. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência. E Leda Borges. Presidente, só dar uma notícia aqui a Vossa Excelência. Acabou de entrar na imprensa em nível nacional agora, já que o senhor falou de plantas, que a Anvisa acabou de liberar o registro e a produção de remédios à base de maconha no Brasil. Só porque o senhor fez uma alusão a plantas, aí eu vi a notícia aqui e quis comentar com Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. A cannabis. Pronto. Eu fico feliz porque tem muita gente usando isso em tratamento terapêutico e tendo resultados clínicos excepcionais. Passou da hora do Brasil ter liberado. Mundo afora, tem muita gente obtendo sucesso em vários tipos de doença tratados com o CBD e o THC, respectivamente, e tem obtido sucesso, principalmente em algumas doenças, inclusive mentais, com crianças, que têm resultados excepcionais. Eu fico feliz porque a gente está aí na linha do desenvolvimento. Já foi fruto, inclusive, de uma audiência pública de Vossa Excelência, deputado Diego. Inclusive de uma matéria, um projeto de lei de minha autoria que cria a política estadual do cannabis medicinal em Goiás, presidente. Está tramitando aqui, já foi aprovado por essa comissão e vai à primeira votação em plenário. Eu não percebi o que o deputado Carlos Cabral falou, mas eu acho que foi com relação à liberação da Anvisa, que aconteceu hoje, para autorizando a produção desse medicamento. São dezenas de patologias que são tratadas, né, inclusive câncer, autismo, várias situações que melhoram a qualidade de vida não só do paciente, mas de toda a família também. É verdade. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Eu gostaria que protocolizar aqui um requerimento pedindo a inclusão aqui na pauta do projeto final 5364, por gentileza. Ainda tem muito preconceito pelo desconhecimento, né? A pessoa pensa que usar o remédio vai ficar, vai dar larica aí, vai ficar com... Tem nada disso, né? É o remédio, não é a mesma coisa do que fazer um baseado e pitar, não.
apitar uma tora. 6262, deputado Alisson Lima, dispõe sobre proibição de hospitais no âmbito do estado de Goiás, município de Goiânia, mantenham recepções, salas de espera diferenciadas para pacientes do Sistema Único de Saúde. Distribuído ao deputado Hélio de Souza, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6570. Deputado Henrique César, institui política de educação, prevenção e combate ao câncer de mama. Hélio de Souza, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5744. Henrique César dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndio florestal, sobre a contratação temporária de brigadistas de incêndios florestais, proíbe a queima e disciplina o uso do fogo controlado. É distribuído ao deputado Hélio de Souza, relator pela diligência ao Comando-Geral do Corpo Bombeiro Militar do Estado de Goiás. Está em discussão. Vista. Não, delegado Beto, vista Carlos Cabral. Lembrando que o projeto da Enel, de autoria do deputado Bruno Peixoto e Lissau Vieira, que foi emendado em plenário, foi passado para o deputado Álvaro Guimarães, seu relator da matéria, deputado Álvaro. Vai analisar as emendas que foram apresentadas em plenário. 5930. Leda Borges, institui e inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Goiás o Dia do Síndico. Profissão boa. Deputado Vinícius Siqueira, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Tem coisa pior do que ser síndico, não. Pelo amor de Deus. 3287, deputada Adriana Cossi, institui a jornada acadêmica no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Deputado Vinícius Siqueira, relator pela aprovação, está em discussão encerrada. Vista, delegado Humberto. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Senhor presidente, o senhor que gosta muito de futebol, que todos nós gostamos, né? Acho que temos que cumprimentar nesse momento o Atlético que acabou subindo para a primeira divisão. É claro que a gente não pode também deixar de lamentar a situação do Vila Nova. Eu tenho observado aí que o Vila Nova, mais uma vez, está em dificuldades. E cumprimentar a Vossa Excelência também, porque ontem o Vasco da Gama salvou o Botafogo da segunda divisão. O Vasco da Gama ganhou do Cruzeiro e fez com que o seu time, o nosso time, Botafogo, continuasse na primeira divisão. O Botafogo, se não for dessa maneira, alguém ajudando, não chega lá também, não. Então é isso que eu queria dizer. É o mesmo caso do Atlético. 3930. Gustavo Seba, declara de utilidade pública a entidade que especifica a associação terapêutica amanhã ser com sede no município de Brasa Brantes. Leda Borges, relator pela diligência, autor da proposta, aprovada a diligência, relator conclusivo do deputado Leda pela aprovação da matéria, está em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Charles Bento, 5933, Charles, institui o Programa Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor a ser desenvolvido em escolas públicas e privadas no âmbito do Estado de Goiás. Leda Borges, relator pela aprovação da matéria, está em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 6093, delegada Adriana Cossi, dispõe sobre a instalação de fraudário nas dependências dos órgãos públicos da administração direta e indireta.
Deputada Leda, relator pela aprovação da matéria, está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6002. Vista. Tiago Albernaz. Institui disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público para a garantia de direitos de liberdade econômica. Pela ordem, presidente. Diego Sorgato, relator pela rejeição da matéria. Vossa Excelência. Eu aqui em anuência também, o deputado Carlos Cabral tinha pedido vista e também em sintonia com o deputado relator da matéria, que é o deputado Tiago, eu gostaria de pedir a retirada de pauta dessa matéria. Pois é, mas para... Deputado Tiago é o autor da matéria. Vossa Excelência é o relator? Exatamente, é porque eu quero refletir mais sobre então, o relatório. Pede vista. Pode ser. Vista. Obrigado, presidente. Vista, Vossa Excelência. Vista ao também. delegado Humberto também. Processo 6263. Leda Borges. Institui o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança para empresas públicas e privadas que desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadações de verbas, materiais, equipamentos e insumos para auxiliar no tratamento do câncer infanto-juvenil no âmbito do Estado de Goiás. Henrique Arantes, relator pelo apensamento ao processo 5973, está em discussão. Vista. Vista ao delegado Humberto. 6099. Leda Borges, dispõe sobre a aplicação do questionário MCHAT nas unidades de saúde do Estado de Goiás. Deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordados, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 6566. Doutor Antônio, estabelece infração administrativa para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor da outras providências. Deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista. Vista, Carlos Cabral. Delegado Humberto. Processo 6255. Delegado Eduardo Prado, altera a lei 19.749, 17 de julho de 2017, a outras providências. Deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista a Carlos Cabral, Leda Borges e delegado Humberto. Ô, prima. Oi, agora voltou. Não. Forma do quê? Rejeitar. Não, eu não estava aqui não. Semana passada eu estava viajando. Rejeitar o doutor Hélio. Sim, mas e se não aprovar o doutor? Aí volta para o Hélio ou fica Aí valendo o tem projeto? que não, aí tem que votar o do Hélio. Mas corre esse risco? Não. Processo 6373. Gustavo Seba obriga os condomínios residenciais localizados no estado de Goiás a comunicar ao órgão de segurança pública toda e qualquer ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças e adolescentes ou idosos. Distribuído a deputado Thales Barreto, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Governador, deixa Não eu foi tentar pronto lá ligar não ainda? normal. Vou ligar normal. Processo 6446. Deputado Henrique Arantes, torna obrigatório as empresas de cobrança e telemarketing a manterem o cadastro de clientes atualizado a outras providências. Thales Barreto, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Está ouvindo aí uma canção? Hã? É roda de macumba? É a dança do índio chamando a chuva. Dando resultado, de passagem. Bom resultado. E cá para nós é bonita, hein? Nossa! 6376, deputado Vinícius, inclui água mineral
envasada entre os itens que compõem a cesta básica. Distribuído ao deputado Hélio de Souza, relatório pela diligência da Secretaria de Estado da Economia. Está em discussão, vista ao delegado Humberto Teófilo. Pela ordem, senhor presidente, é o meu 6373? É. Eu queria a vista dele também. Vista, Vossa Excelência também. Processo 5116. Rubens Marques, altera a lei complementar número 27, 30 de dezembro de 99, que cria a região metropolitana de Goiânia, autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Goiânia, a Secretaria Executiva a constituir o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Distribuído ao deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria, está em discussão, é encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Nicolas foi lá. Processo 6389. Deputado Carlos Cabral obriga as operadoras de plano de saúde a avisar previamente e individualmente aos consumidores sobre o descredenciamento de hospitais, clínicas e profissionais de saúde no âmbito do Estado de Goiás. Leda Boa, relator pela aprovação. Vinícius pediu vista, não se manifestou na matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordados, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 5747. Deputado Lucas Calil autoriza a compra de água armazenada no âmbito do Estado de Goiás, da outras providências. Leda Borges, relator pela diligência, Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. Vista, deputado Vinícius e Henrique Arantes, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordados, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Presidente, Vossa Excelência. Esse que nós acabamos de votar, o último foi o 5747, o senhor ainda vai colocar ele em votação? Já votou. Ah, perfeito, obrigado. Senhores, processo 4782. De autoria do deputado Humberto Aidar, revoga integralmente o artigo 3º da Lei 13.246, de janeiro de 98, que introduz alterações nas leis 11.180, 19 de abril de 90. Esse processo foi emendado em plenário. O relator foi o deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação, vista ao delegado Humberto Hélio de Souza Vinícius, voto separado do deputado Hélio de Souza, pela aprovação do relatório do relator, está em discussão, vista ao líder do governo. Processo 6006. Esse processo, deputado Amaury Ribeiro, institui o passaporte EQUES da outras providências. Pela ordem, presidente. O que é o passaporte EQUES? Só para a gente saber no que nós vamos votar. Eu vou passar o projeto para Vossa Excelência, dar uma olhada, porque também me chama a atenção. Deputado Lucas Calil. Deputado Carlos, na minha concepção, eu acredito que seja até ajudei o deputado Amaury na elaboração do projeto. Só peço que confirme para ver se é, porque hoje os atletas de team rope, rodeio, e toda prova eles têm que tirar um GTA. Ou seja, ele faz 10 provas por mês, ele tem que tirar 10 GTAs para transferir. Então, fica instituído um passaporte àqueles animais de atletas que usam os cavalos, ou éguas, né? Para que eles tenham um passaporte e paguem isso anualmente
além de desburocratizar o serviço, obviamente também vai desonerar essa pessoa que tem isso até como um hobby. Acho que é isso. Depois você dá uma olhada só para confirmar. Pela ordem, senhor presidente. Para complementar. Vossa Excelência. Para complementar a fala do deputado Lucas, é isso mesmo. E aí, além do GTA, tem que fazer os exames de anemia e tudo que valem hoje, deputado Carlos, por 2 meses. Só que o exame leva 15 dias para ficar pronto, ou seja, o produtor ele só tem 45 dias de validade. Aí esse passaporte, deputado Amaury, se não me engano, ele tem validade de 6 meses. Então você vai numa cavalgada, você tem que levar ali o seu cavalo, tudo regularizado. Cada 2 meses tem que estar fazendo exame. É para isso um projeto muito bom. Questão de ordem, presidente. Cadê o... Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Presidente, esse tema é um tema importante colocado aqui. Eu mesmo tenho uma cavalgada tradicional na minha região. Nós saímos do Carmo do Rio Verde e vamos para a minha fazenda todos os anos, já temos 10 anos de cavalgada. E essa situação sempre foi uma situação até um pouco constrangedora. Mas, presidente, é fundamental o líder do governo estar aqui, que tenha participação também da agrodefesa, porque a grande questão em relação a essa fiscalização é a agrodefesa. Ela não faz isso à toa, ela toma uma precaução em relação a várias doenças que causam até mesmo quando esses animais se encontram. Então eu queria ver de Vossa Excelência, presidente, se o senhor pudesse me ouvir, eu não sei se a agrodefesa se manifestou. É fundamental que a agrodefesa se manifeste, porque nós já tivemos contaminação seríssima, e olha que eu tenho uma cavalgada no meu nome, que eu tenho tradicional, mas nós já sabemos que quando tem algumas doenças que podem amanhã liquidar vários animais, que isso já aconteceu. Então eu gostaria que esse projeto tivesse a manifestação da agrodefesa, que é o órgão fiscalizador e regulador desse tema, dessa fiscalização, não à vontade de todos nós. É importante demais, mas sem ouvir a agrodefesa, eu acho que seria um equívoco muito grande aqui dessa nossa comissão. Continua em discussão. Não tem parecer aqui de agrodefesa, não. Não. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Presidente, eu queria que o líder do governo, eu gostaria que o líder do governo, em vez de ficar no telefone, porque a função, eu vou chamar o Carapô, que eu acho que podia substituir o Carapô pelo líder do governo, porque está ocupado. A função de vice-líder é essa, quando ele não pode prestar atenção, o vice-líder comparece. Mas a gente vê que o assunto dele deve ser muito bom, que ele está sorrindo muito o tempo todo, muito alegre, muito feliz, extremamente sorridente. Sem a posição do líder do governo, eu acho que é muito difícil a gente debater isso. Pode falar mais, líder. Fique à vontade. Então, manda um abraço para a secretária. Você viu que o sorriso dele foi grande, né? O sorriso dele foi... Presidente, líder, botar essa matéria sem ouvir a agrodefesa é um equívoco dessa casa. E é um equívoco dessa comissão. A agrodefesa não faz essa fiscalização à toa. A agrodefesa, ela tem um papel importante, que nós já vimos vários animais ser dizimados, e um dos piores problemas que existem é as cavalgadas em virtude do contágio com um animal com o outro. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Que nós possamos ouvir o órgão regulador, o órgão fiscalizador. Eu faço cavalgada, eu sei das dificuldades, mas não é por isso que a gente não deve ouvir a agrodefesa. Eu sou a favor do passaporte, mas sem ouvir a agrodefesa é injustificável. Essa casa tem que tomar algumas ações sérias em relação a isso, porque amanhã nós podemos estar abrindo uma porteira aí perigosíssima. Hoje, o controle, por exemplo, do hipódromo da Lagoinha é fortíssimo em relação a isso. Não é à toa, não. Nós já tivemos interdição do hipódromo em relação a isso. Então, que nós possamos ouvir a agrodefesa, por favor. Encerrada em discussão. Está em votação.
Deputados concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Aprovado. Eu vou votar contrário, se tiver aí. Eu não posso pedir vista desse projeto, não? Não, presidente? já foi. Já foi? O líder do governo pode pedir vista disso, não? Líder, Já pede passou, vista desse projeto. deputado, já passou a votação, já foi aprovado passou. o projeto. O líder não quis pedir vista, já passou, ele concorda com o projeto. Foi aprovado o processo, Vossa Excelência, deputada Mauri. Processo 6254. Deputado Tales, dispõe sobre a reserva de vagas de estágio de nível superior na administração pública estadual para pessoas com 60 anos ou mais no âmbito do Estado de Goiás a outras providências. Distribuído ao deputado Hamilton, relator pela aprovação da matéria, vista ao delegado Humberto sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Mais um, presidente, só mais um, por favor. Processo 782. Deputada Leda, delegado Adriano e outros. Reforma do regimento interno, acrescenta o capítulo 3 ao título 2º, regimento interno da Assembleia. Hélio Souza, relator pela aprovação da matéria, vista ao delegado Humberto sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordar, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5086. Tá, ele levou para lá, ué. 5086, distribuído ao deputado Carlos Cabral. De Leda Borges, dispõe sobre a possibilidade de celebração de convênio com entidades da sociedade civil e cooperativa de reciclagem de lixo, visando o fornecimento de bicicletas de carga, catadores de lixo no estado de Goiás. Carlos Cabral, relator pela aprovação, vista ao delegado Humberto sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordar, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, hoje eu vou convocar uma sessão extraordinária da Comissão de Justiça e mista. E lembrando que hoje, dos 50 projetos, uns 38 de autoria da deputada Leda Borges. Parabéns, deputada, tem trabalhado muito. Obrigada, deputada. Eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença, especialmente da assessoria dos deputados, sempre presente aqui na CCJ. Está encerrada a presente sessão.